Vamos lá? Pronto, galera, estamos já ao vivo e vamos fazer isso acontecer. O tema da aula hoje eu achei sensacional. É um tema que eu pessoalmente considero complexo, difícil, mas eu vou trazer assim, eu vou esmiuçar tudo de uma vez, tá? Eu vou tentar bater isso no liquidificador, tentar deixar a forma mais leve e mais tranquila para a gente entender esse tema e a gente ir fundo, assim. Por mais que você seja do básico ou você esteja mais avançado, cara, essa aula eu vou fazer com que ela seja para você, tá bom? Então, essa é a ideia da aula. A gente vai desmistificar essa diferença de passado simples para presente perfeito, tá bom? Não é um tema fácil, já colocando aqui. Então, se você tem papel, se tem caneta, já pega aí, já deixa aí, porque não é um tema fácil. Não vou enganar vocês, não é um tema fácil, mas é um tema que a gente vai fazer isso de uma forma bem legal, né? Porque vocês já sabem como é que é a minha forma, como é que é a minha didática, e a ideia é tentar facilitar isso para vocês, tá bom? Galera, primeiro ponto é o seguinte, eu vou começar trabalhando o passado, tá bom? Então a gente vai começar aqui trabalhando o passado. Primeira coisa, eu vou trabalhar com vocês só 5 verbos, tá bom? A gente vai passar a aula toda trabalhando esses 5 verbos. Marcos, por que você vai trabalhar só 5 verbos? Porque é uma forma de você memorizar. E eu trouxe 5 verbos irregulares, com certeza, né? Não vou trouxe ali os verbos regulares. Então, eu trouxe 5 verbos irregulares para a gente trabalhar essa diferença de passado e de presente perfeito. Primeira coisa que eu quero saber de quem está aqui, quem está na aula hoje, tá bom? Coloca aqui no chat para mim, sim ou não. Você já estudou, já tem uma noção dessa diferença de presente perfeito e de passado? Galera, coloca aqui para mim, sim ou não. Se você já estudou, já tem uma noção, coloca sim. Se você, cara, Marcos, não tenho noção de passado, não tenho noção de presente perfeito, coloca não aqui, porque eu quero ter essa média, eu quero ter essa noção, assim, ó. Galera, hoje, ó, tô até com um vinhozinho aqui, só para dar aquele negócio, porque a gente sabe que a aula hoje vai ser punk, entendeu? Aí quando a aula é punk, eu trago um vinhozinho para poder, sabe, trazer um negocinho. Muito bom. Ó, a maioria da galera aqui colocou estudei, não, né? Então a maioria do pessoal aqui não pegou muito esse conteúdo, correto? E a Lorena aqui, ela estudou, mas não lembra. O Felipe, ele acha que sim, tá mais ou menos naquela pegada de eu sei, mas não sei. A Raíssa, que tá de férias, tá de boa, acha que sim, mais ou menos, nananã. E a Raquel botou um sim, não. Aqui, você vai melhor. Sim, não. Gostei disso aqui, né? Sim pro passado, não pro presente perfeito. É mais ou menos isso, Raquel? Acho que é, né? Acho que essa é mais ou menos a ideia que você quis trazer. Mas, galera, vamos lá, então. Eu queria realmente ter essa noção aqui, né? Ó, sim, perfeito. Eu queria realmente ter essa noção para mim saber mais ou menos de onde a gente ia começar. Então, agora eu já tenho já essa noção. Vamos começar falando do passado. Antes da gente começar falando do passado, eu quero só que você vai conectar muito agora o passado no inglês falando no passado do português, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar na sua cabeça é exatamente isso, tá bom? Então, para pensar. Eu vou falar aqui uma frase no presente, tá bom? Eu vou pegar a minha primeira frase no presente e ela vai ser o seguinte: ah, eu vou para academia. Então, a gente usa o presente para a gente falar de rotina, correto? Então, o presente a gente fala da rotina. Eu vou para academia, eu vejo novela, eu como no almoço, são coisas da nossa rotina. Agora pensa, no português ainda, pensa essa frase no passado. Eu vou na academia no passado. A gente vai pegar esse verbo vou e vai colocar no passado, que fica fui. Então a gente fala eu fui para academia. Isso indica que foi uma ação que você já fez, que já aconteceu. Tranquilo, gente? Tá todo mundo me acompanhando aqui? Olha, toca no gostei aqui, toca no negócio que eu quero saber se vocês estão me acompanhando, tá? Bota o ok aqui, porque eu quero vocês comigo aqui. Vocês têm que estar muito comigo hoje, nesse momento. Então, eu fui para academia. O verbo, essa frase no presente, pensando no presente, seria I go to the gym. Tá, galera? Então, I go to the gym significa eu vou para academia no passado. Essa frasezinha coisa linda aqui, no passado, a gente vai pegar esse go e vai colocar ele no passado. Só que qual é o problema? No passado, você vai ter 2 tipos de verbos, tá? Os verbos de Jesus, que eu costumo dizer, que são os regulares,
E os verbos não tão de Jesus, que são os verbos irregulares. Por que eu digo isso? Porque os verbos regulares no passado, o que acontece com ele? Você vai adicionar simplesmente um ed no verbo que tu já conhece. Ó, gente, tem gente pedindo aqui para me aceitar. Ó, tem criança chorando aqui pedindo para ser aceita, gente. Meu Deus do céu, eu não vi aqui. Me perdoa. Então, olha só. Agora tá vindo um montão. Oh, meu Deus. Foi. Então, olha só, gente. Olha só o que acontece. A gente vai ter um verbo regular é o seguinte. Só fugir aqui um pouco. Então, verbo regular. Verbo regular é o seguinte. Pensa no verbo walk, que é o verbo andar, correto? Se eu quero colocar esse verbo no passado, Jamile, se eu quero falar assim, eu andei, eu vou pegar esse verbo que eu já conheço e vou colocar um ed. Gente, isso aqui é de Jesus ou não é? Tá maluco? Eu vou falar I walked on the street. Eu andei na rua. Acabou. Eu peguei o verbo ali, walk, botei um ed, amém, Deus é mais, né? Pronto, ficou no passado. Só que nem tudo são flores, nem tudo é um pudim gostoso. O que acontece? A gente tem os verbos irregulares. O que são os verbos irregulares? Olha, alguém olhou para o verbo assim e falou, dane-se, eu não quero saber quem vai aprender isso aqui, eu vou mudar completamente. Vou pegar, por exemplo, esse que a gente acabou de ver, o verbo go. Como é o passado do verbo go? Seria lindo se fosse goed. Olha só que coisa maravilhosa, soa maravilhosamente bem, goed. Só que é assim? Não, infelizmente não. Como é que é o passado de go? Gente, went. Went. Went é o passado de go. Então, se eu quero falar, João, eu fui para academia no passado, eu vou colocar I went to the gym. Simples assim. Galera, tá me acompanhando aqui com essa relação de verbos regulares, verbos irregulares? Toca no coisa aí para mim poder saber. Brenda, tá acompanhando? Stefferson, tá acompanhando? Quero saber de todo mundo, hein? Tá todo mundo acompanhando? Tá tranquilo? Show de bola. Amanda, eu vi que você tava chorando ali, né? Pedindo para mim poder te aceitar. Me perdoa, tá? O negócio aqui começou a esquentar e a gente, pô, foi mal, eu não vi, tá? Então foi meio por causa disso. Mas, galera, até aqui tudo bem, correto? Até aqui tudo certo. Então, vocês entenderam que no passado a gente vai ter dois tipos de verbos, né? Os verbos regulares e os verbos irregulares. Verbos regulares, a gente só adiciona o ed ali no verbo e fica aquela coisa maravilhosa, né? Walk, walked. E os irregulares, a gente vai trabalhar dessa forma. Não tem padrão, basicamente, né? É aí que tá. É o que dá mais trabalho pra gente memorizar, né, Felipe? A gente sofre com isso, né? Como é que memoriza esses verbos irregulares? A gente fica... não lembro, né? Depois tem que ir lá. Isso faz parte. Então, vamos lá. Eu quero mostrar aqui para vocês, e aí isso aqui vai para a anotação de vocês, tá bom? A gente vai trabalhar, para a gente trabalhar essa diferença de passado e presente perfeito, a gente vai ter 3 tempos verbais. Talvez isso aqui seja muito novo para a galera aqui, mas fica tranquilo, tá bom? Anote isso aqui comigo, pega na minha mão que eu vou te ajudar. Então é o seguinte, a gente vai ter o verbo no presente, correto? A gente vai ter o verbo no passado, e a gente vai ter, talvez isso aqui seja uma coisa que choque muita gente, o verbo no particípio. Tá bom? A gente tem verbos no particípio. Isso aqui talvez pouca gente conheça, porque ainda não entrou nesse assunto de presente perfeito. A gente só usa esses verbos no particípio quando se trata do presente perfeito. Tá bom? Então, por isso que talvez muita gente ainda não conheça, porque ainda não entrou nesse assunto. Então, vou trazer uma lista aqui desses verbos para você poder anotar aí, tá bom? Eu vou colocar aqui, olha. Presente. Eu vou trabalhar com 5 verbos, vou deixar esses verbos anotados aqui para vocês já terem como base, e depois a gente vai desenrolando nas frases, tá bom? Então, olha só. Vou pegar esse verbo go, que a gente acabou de falar. Qual é o passado desse verbo go, Lorena? Went, correto? Qual é o particípio desse verbo go? Bia, gone. Então, a gente vai ter aqui, olha. Go, went, gone. Tranquilo, galera? Primeira lista aqui, tá? Primeiros 3. Bia, não chora, tá tudo bem. A gente vai aprender isso aqui juntos, tá bom? Nem que a gente tenha que fazer 2 aulas para isso, não tem problema. Então, vamos lá. Próximo, verbo ver. William, verbo ver aqui, ó, junto comigo. Então, a gente vai ter see
no presente, ver, correto? Passado, só, S-A-W. Por mais que dê vontade de falar sol, não é sol, né? É só. Aí só. Como se fosse S-O com acento agudo. Tá bom? Então, aí só. E o particípio desse verbozinho, coisa linda, é o seen. Então, a gente vai ter se, só, seen. Galera, tá me acompanhando aqui? Me dá o check aí que eu quero saber se vocês estão me acompanhando. Tá tudo certo? Ó, Raíssa colocou aqui, Brenda, Amanda, tá todo mundo junto comigo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Tainá, tá comigo também? Tá de boas? Boa, 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 galera. Quero saber. Isso aí, eu quero todo mundo comigo aqui concentrado nessa aula. Ó, próximo verbo é o seguinte: vocês já pegaram a linha, né? Que eu tô trazendo aqui no presente, passado e particípio. Eat. Passado de eat, ate. Particípio de eat. Coisa linda isso aqui, hein? Olha, vou falar um negócio, hein? Eaten. Então a gente tem it, ate, eaten. Show de bola? Tranquilo aqui, galera? Próximo aqui, verbo do, que é o verbo fazer, eu faço. Né? Então a gente vai ter no presente do, passado, did, particípio, done. Então, do, did, done. Tranquilo aqui, galera? Para fechar, o verbo have. Então, have no presente, had no passado e had também no particípio. Olha, no final eu trouxe uma folguinha, tá vendo? Had também no particípio. Galera, esses são os 5 verbos que a gente vai trabalhar, que eu vou trazer exemplos, porque eu estou trazendo isso aqui já para vocês terem noção. Quando eu estiver falando no passado, quando eu estiver falando no particípio. Você já tem essa base. Então, gente, anota isso aí, bota numa geladeira, bota em algum lugar para você nunca mais... Esses são os 5 verbos principais que eu adoraria que você memorizasse, tá bom? Ó, Rai fez uma pergunta aqui muito boa, um comentário, né, na verdade. Achei que tinha um has. Na verdade, tem, Rai. Só que o has a gente usa só no presente. Ele entra naquela regra do he, she, it, entendeu? Do presente simples. Então, como a gente está trabalhando no passado, não tem has, não tem regra do S, não tem nada. Só aquele ali, graças a Deus. Tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a linha. Tranquilo? Galera, me acompanhando, tá aqui comigo, de boa, leve. Ok, perfeito, perfeito. Gente, agora vamos entender aqui, eu vou trazer, na verdade, tentar explicar um pouco mais sobre essa diferença. Vou ser um pouco mais teórico agora para poder te explicar essa diferença, tá bom? Então, olha só. Passado simples. Quando a gente usa o passado simples? Pô, Marcos, a gente usa o passado simples para falar no passado. É óbvio, né? Então, só que eu quero dar uma característica aqui para vocês. A gente vai usar o passado simples para um tempo que acabou, que já passou, tá bom? Um tempo terminado. Eu quero que você pense nessa palavra. Passado simples, tempo terminado, tá bom? Eu vou colocar uma frase aqui para você poder entender um pouco melhor. Vou falar assim, olha. I went to São Paulo last weekend. I went to São Paulo last weekend. Então, perceba, eu fui para São Paulo. O que esse last week representa? Semana passada. Então, o que significa essa semana passada? Cara, já foi, já acabou. Tá vendo? É um tempo terminado. Jaqueline, chegou agora, tá comigo, tá acompanhando já, que tá de boas aí? Me dá o seu ok aqui, hein? Tô aqui, tudo certo. Tá show? Beleza. Ok, maravilhoso. Então, ó, tempo terminado. Esse tempo já acabou. Só que então, Marcos, calma aí. Quando então que a gente vai usar esse presente perfeito? Quando que ele entra? Qual é a ideia dele? Cara, a gente vai usar. Olha só que loucura. A gente usa o presente perfeito também no passado, mas é um passado mais recente. É um passado que ele não se fechou. Marcos, como assim um passado que ele não se fechou? Olha só, quando eu falo
semana passada, você concorda comigo que a semana passada já acabou? Ela já fechou? Entrou numa caixinha e fechou? Mas se eu falar essa semana, você concorda comigo que, por exemplo, hoje é segunda, vamos colocar ali que o domingo é o primeiro dia da semana, tá bom? Perceba que essa semana não acabou, mas domingo já passou. É um passado que ainda está aberto. Essa semana, vocês estão comigo? Estão me acompanhando? Aqui o negócio começa a ficar um pouco chocante, né, Rai? O negócio fica, mas como assim? Outro exemplo, por exemplo, ontem. Ontem você concorda comigo que é um dia que já acabou? Se eu falar ontem, aí esquecendo semana, tá? Se eu falar ontem, você concorda comigo que é um dia que já acabou? Mas hoje é um dia que está acontecendo ainda? Você concorda que hoje ainda está aberto? Ainda pode acontecer muita coisa hoje ainda. Você concorda comigo? Então, o inglês ele usa essa característica para poder diferenciar o passado simples de um presente perfeito. Então, o passado simples, a gente usa em tempos, eu vou chamar de tempos fechados. O que são esses tempos fechados? São semana passada, ontem, mês passado, ano passado. E o presente perfeito, gente, anote isso aqui, isso aqui é bom, hein, João? Anote isso aí, hein? E o presente perfeito a gente usa para coisas que ainda estão ocorrendo hoje, essa semana, este ano, esta década, ainda está acontecendo. Então, eu costumo dizer o seguinte: passado simples para tempo fechado, presente perfeito para tempos abertos. Galera, tá me acompanhando aqui agora? Me dá o ok, me dá o check. Eu quero muito saber da opinião de vocês. Eu tenho certeza que isso aqui chocou um pouco, né? Ó, tá todo mundo ok? Tá todo mundo bem? Amanda ainda tá chorando? Tá tudo certo? Marcos, repete aí que eu me perdi. Com O certeza. passado, beleza. Mas aí o outro que você falou, tá no Perfeito. vinho. Oi? Tá no vinho. Ah, garota. É porque você agora eu falei um vinho. Para aulas difíceis, um vinho sempre ajuda. Entendeu? Eu aconselho vocês também, tá? Próxima aula, gente, um vinhozinho ali junto comigo, entendeu? Dá essa acompanhada, vocês vão ver. Ó, o conhecimento vem rápido. Nossa Senhora, ajuda demais. Mas vamos lá. Jaque, o seguinte, você vai pensar no passado para tempos fechados. O que são esses tempos fechados, Jaque? Coisas que já passaram. Como assim, Marcos? Já passou? Pensa no ontem. O ontem foi um dia que já acabou, concorda? Semana passada, Jaque, já acabou também. O mês passado já acabou também. Você concorda comigo? Então, aquilo já passou, tá fechado. Não pode mais acontecer nada no mês passado. Você concorda que não pode mais acontecer nada no mês passado? Acabou. Mas pensa comigo, Jaque, esse mês já aconteceu coisa pra caramba, a gente tá no final do mês. Mas você concorda que ainda pode acontecer muita coisa este mês? Certo. Você concorda que pode acontecer muita coisa essa semana? Por mais que essa semana tenha começado no domingo, ela ainda está ocorrendo. Então, o presente perfeito, ele se usa nessa brecha de tempo, assim, né? Por que isso é tão complicado da gente entender? Porque a gente não tem no português essa bosta, né? Isso não acontece aqui, entendeu? Então, por isso que muitas das vezes você fica, caraca, cara, Então é um tempo que está passando. Exatamente. É um tempo tá bom. meio que num passado recente que ele ainda está aqui, está acontecendo. Tá, esse no caso, o presente perfeito. Esse no caso é o presente perfeito. Beleza. Perfeito. Tá bom? Então, galera, eu trouxe essa base. Eu sei que isso aqui é pesado, né? Eu sei que isso aqui é punk. Mas eu trouxe essa base exatamente para poder fazer sentido na cabeça de vocês. Tá bom? Mas, antes de tudo, eu quero trabalhar aqui algumas frases. Eu quero trabalhar algumas frases no passado simples. Vamos fixar esse passado simples, porque depois, quando eu trazer as frases no presente perfeito, as coisas vão fazer um pouco mais de sentido. Porque aí eu vou te falar no dia a dia quando que a gente usa o presente perfeito. Tá bom? E aí as coisas vão ficar mais claras. Eu precisava dessa base para vocês, precisava dessa porrada para a gente poder entrar no conteúdo de verdade agora, na parte mais prática. Tá bom? Mas vamos lá. Olha só. Pessoal, se eu quero falar, então, no passado. Cara, passado, então, você já percebeu. A gente vai trazer coisas que já aconteceram. Então, eu vou pegar algumas frases aqui e a gente vai discutindo isso aqui, tá bom? Então, olha só essa primeira frase aqui. I went to the mall yesterday. João, você consegue traduzir essa frase pra gente? Você tá comigo, João? Nem sei se você ligou o microfone. Tô contigo. Maravilha. Então, você consegue traduzir essa frase com a gente? João, I went to the mall yesterday. Eu fui ao shopping ontem? Perfeito. Eu fui ao shopping ontem. Então, ontem foi um dia que já passou, correto? Perfeito. Acabou.
Então, eu fui ao shopping ontem. Simples, direto, ao ponto, e é isso aí. Tranquilo, João, aqui? Tranquilo, Show tranquilo. de bola, né? Só que agora é aquela questão de se acostumar com os verbos, né? No passado, né? Isso aqui que pega, né, João? Philip, você consegue traduzir para mim? She saw a movie last night. Gente, só focando aqui no detalhe, até mesmo antes do Felipe traduzir, pronúncia só, não é sal, tá bom? Só. She saw a movie last night. Consegue traduzir, Philip? Ela viu um filme ontem à noite. Perfeito. E olha só esse last night, né? Dando a ideia de que, cara, ontem à noite. Consigo fazer alguma coisa ontem à noite agora? Philip? Não, né? Já passou, correto? E aí, qual é só um ponto também, Philip? Você começa a ver as palavras-chave. Entendeu? Você começa a ter as palavras-chave. Ó, a Jamile falou que não viu a tradução. She saw a movie last night, Jamile. Seria ela viu um filme ontem à noite. Ou ela assistiu um filme na última noite. Perfeito, Jaque. Obrigado. Tranquilo aqui? Tudo certo? Tudo? Ok, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Próximo aqui. Hi, comigo. We ate pizza on Sunday. We ate pizza on Sunday. Como é que seria a tradução dessa frase, Jami? Hi, desculpa. Nós comemos pizza no domingo. Perfeito. Nós comemos pizza no domingo. Então, perceba, domingo já passou. Consegue fazer alguma coisa no domingo? Não. Né? Então, isso aqui já deu uma quebrada nas nossas pernas. Não deu quebrada não, né? Ajudou, porque é isso. Nós comemos pizza no domingo e acabou o domingo. Correto? Já aqui. We did his homework after class. Como é que seria a tradução disso aqui, Jaque? Consegue me ajudar aí? Pera aí, consigo, deixa eu só abrir o chat. Com certeza, vai lá. Ele, dito seria matou, né? Ele não fez a atividade de casa. Ele o Não quê? sei. Desculpa, não ouvi. Didi seria morrer, Didi né? seria- Mas Não. Você tá confundindo Didi Dai, eu tô confundindo com Dai. Dad. Nossa, com... Dad. Ou Dai, é verdade. Que loucura. Você tá matando o Tá. garotinho, coitado, que não Tô fez dever de matando. casa. Ele Ele fez, né? fez a atividade de casa Aham. na última aula. Quase lá, meu bem. Muito bom, muito bom. Ó, ele fez, então, o he did ali, tá, Jaque? Ele fez, e aí esse his que tá ali seria dele. Ah, tá. Então, ele fez o dever de casa dele Dele na última aula. depois. Ah, depois. Eu cismei que é a última. After. Aham. O last que Tá seria o certo. último. Então, o after class, o depois da aula. Aham, Tudo bem? show. Ok, very good, very good. Galera, aí entra um ponto aqui muito, muito chave. O que acontece aqui? Perceba que eu só trouxe frases afirmativas. Então, afirmativa, o que a gente faz nas frases afirmativas? A gente pega o verbo, coloca ele no passado e, amém, monta a sua frase legal. E aí eu quero trazer aqui agora umas formas de como a gente usa, por exemplo, para a gente poder fazer uma negação. Então, se eu quisesse colocar essa frase na negativa, eu vou pegar aqui a primeira frase que eu escrevi, que foi I went to the mall yesterday. Vou colocar ela aqui, olha. I went to the mall yesterday. Se eu quisesse falar assim, eu não fui ao shopping ontem. Marcos, como é que fica esse negócio? Pelo amor de Deus. Olha só que maravilhoso. Quando tu pega essa frase, tu coloca no negativo, tu não precisa mais se preocupar com o verbo no passado. Pô, isso aqui é maravilhoso. Como assim, Marcos? Eu volto a usar o go? Exato, você volta a usar o verbo na sua forma original. Por quê? Porque você vai colocar, Osório, na frente o didn't. Então, olha só que coisa maravilhosa. Ah, Marcos, então eu vou falar só no passado, só na negação, o tempo todo. É contigo mesmo, entendeu? Então, você vai falar I didn't go to the mall yesterday. Vou colocar essa frase aqui para a gente poder diagnosticar, para a gente poder discutir aqui, olha. I went to the mall yesterday. Eu fui ao shopping ontem. I didn't go to the mall yesterday. Eu não fui pro shopping ontem. Calma aí que, gente, eu esqueci didn't. Didn't é assim, tá? Eu esqueci um Dzinho ali no meio. Só que qual é o ponto aqui? Quando tu usa esse didn't, Jamile,
tu não precisa mais colocar o verbo no passado. Você continua usando go. Então, o didn't, ele meio que é um especial. Que tu colocou ali, ele significa não no passado. E pronto, a sua frase ficou totalmente no passado. Eu não fui ao shopping ontem. Galera, me dá o check aqui para eu saber que vocês estão comigo. Tá tudo bem? Fez sentido? Pessoal, se não fez sentido, dá sim, tá? Por favor, que eu explico de novo, não tem problema, tá? Eu vou colocar aqui mais alguns exemplos também. Olha só. We ate pizza. Vamos lá. We ate pizza on Sunday. Como é que eu colocaria essa frase na negativa? Nós não comemos pizza no domingo. We didn't eat pizza on Sunday. Então, nós não comemos pizza no domingo. Então, percebeu, Jaque, que para você poder colocar no passado é só tu colocar esse didn't, não precisa fazer mais nada. Não precisa pensar em verbo no passado, não precisa pensar em mais nada, só colocar esse didn't. Beatriz, tranquilo aqui? Fez sentido, Bia? Tudo certo? Sim, e na interrogativa? Olha, eu sabia que você ia trazer uma pergunta boa, garota. Muito bom. Como é que funciona, então, na interrogativa? Se eu fosse perguntar assim, Bia, nós comemos pizza ontem? Ou no domingo? Olha só que maravilhoso, Bia. Ao invés de usar o didn't ou alguma coisa assim, você vai colocar o did na frente. Exato, só isso. Ele tem a mesma energia, Bia, da negativa. Então, tu não vai precisar se preocupar também com o verbo no passado. Você vai botar ali o verbo no presente, normal, Bia. Então, olha só como que fica essa frase. Did we eat pizza on Sunday? Calma aí. Olha essa frase aqui. Eu botei no caps lock como se eu estivesse gritando, né? Desculpa. Did we eat pizza on Sunday? Peguei a mesma frase, tá, galera? Nós comemos pizza no domingo? O que eu fiz de diferente aqui, Bia? Peguei o did, coloquei ele na frente. Não, gente, calma aí. Eu errei aqui, olha. Cancela essa frase aqui. Eu botei o verbo no passado, né? Você percebeu aqui, né? Eu tô falando um negócio, tô escrevendo outro. Calma aí. Ó. Did we eat pizza on Sunday? Então, o verbo aqui, Bia, você não precisa se preocupar também. Ele fica no presente. É maravilhoso. Então, Marcos, eu só vou me preocupar em colocar o verbo no passado se eu estiver falando uma frase afirmativa. Tipo, nós fomos, nós... exatamente. Aí tu vai precisar se preocupar com o verbo no passado. Por isso que tem neguinho aí que não fica falando afirmativa, fala negativa, entendeu? Você fica só falando negativa no passado. Porque não precisa se preocupar, bota o didn't e tá tudo certo. Entendeu? Aí a vida fica fácil. Mas não tem pra onde correr, não. Não tem café da manhã de graça e a vida é assim. Galera, até aqui tudo bem? Vamos lá. Eu quero saber, me dá o check, porque a gente aqui, eu trouxe o passado, a gente deu essa revisada no passado, né? Presente, questionamento, negativas, para tudo fazer sentido, né? Ó, Jamile tá sobrevivendo. Jamile, sobrevive junto comigo, não larga minha mão, não. Vamos lá. Manda, pode falar, meu amor. Marcos, o Didi aqui tá negativo ainda? Como se fosse? Ou realmente só porque voltou pro passado e tá fazendo uma pergunta? Como se eu tivesse pra fazer uma pergunta negativa, sabe? Você está falando na pergunta? O Didi we eat pizza. Maravilha. Ok, muito boa a sua pergunta. Manda. Só analisando aqui, olha, a gente tem essa diferença. A gente tem did, didn't. Esse didn't, eu vou abrir aqui para você poder pegar a ideia. O didn't, ele é uma junção, tá bom? De duas palavras. É porque a gente vê sempre o didn't. A gente não vê essa junção normalmente, Amanda. Ele é uma junção de did com not. Tá bom? Então, ele faz esse papel. Então, esse didn't significa o não. É o não no passado. Entendeu? Porque no inglês a gente tem essa ideia. No português a gente fala só não para tudo, né? Eu não fiz, eu não comi, eu não vou. Presente, passado e futuro a gente só usa não. No inglês, Amanda, a gente vai ter não para tempos verbais diferentes. Então, por exemplo, para o presente a gente usa don't. Para o passado a gente usa we didn't. E para o futuro a gente usa want. A gente tem formas diferentes de dizer não dependendo do tempo verbal. Então, nesse caso, o did, ele não é negativo, Amanda. Ele é realmente ali um auxiliar para fazer a pergunta.
Tanto que ele não tem nem tradução, né? A gente nem consegue traduzir o did nessas duas frases. Did we eat pizza on Sunday? Tipo, nós comemos pizza? Perceba que ele não tem ali uma tradução. Quando ele tá ali na frente, não tem essa tradução. Pegou? Fez sentido, Amanda? Fez sim, agora sim. Fez? Obrigada. Boa. Maravilha, meu amor. Galera, até aqui tudo bem? Ó, a Raíssa tá aqui, ó. Ansiedade já batendo na pessoa. Ansiedade. Tá todo mundo ansioso, pelo jeito, né? Ela falou aqui, então todo mundo deu check. Mas vamos lá, galera. Vamos pro trem, então, do presente perfeito. Trem do presente perfeito, galera. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos devagar. Vou bater aqui na mesma linha pra gente falar de frases afirmativas. Depois eu vou para interrogativas e depois eu vou para negativas. Tá bom? A mesma linha. Vamos lá. Presente perfeito, normalmente, como eu disse, né? A gente vai usar nesse tempo verbal, só que a gente usa muito presente perfeito para a gente falar de experiências. Experiências, tá bom? Então, coisas que você já fez, coisas que já foram feitas, lugares que você já visitou, a gente usa muito presente perfeito. Eu quero bater nisso, porque eu não quero focar só na teoria e esquecer muito o seu dia a dia, sabe? Eu quero trazer meio que um mix dos dois. Então, isso aqui é o dia a dia. Primeiro ponto é o seguinte, vamos pensar em como ficaria o padrão de uma frase no presente perfeito, tá bom? O que acontece? A gente vai ter o pronome, né, que é I, you, he, she, it, they, I. Depois, obrigatoriamente, a gente vai ter essa palavrinha aqui, olha, have. E depois, eu vou colocar aqui, eu vou escrever V3. Por que é esse V3? É o verbo número 3, o verbo lá no terceiro, daquela terceira linha que eu falei. Tudo bem? Então, eu quero que você entenda essa construção aqui primeiro. Então, a gente vai ter um I, have, e um verbo na terceira lá, aquele verbo da terceira linha. Tudo bem? Que a gente bateu aqui. Todo mundo estava aqui nos verbos, quando eu falei dos verbos da terceira linha, quando eu trouxe a lista de verbos? Quem não estava aqui? Acho que Jaque não estava aqui ainda, não é? Tava, Jaque? Quando eu escrevi os verbos aqui? Não estava. Tava, ok. Alguém consegue copiar e colar aqui de novo para mim, por favor? Ó, o William também não estava aqui. Então, copia e cola aqui, galera, para mim, por favor. Aquela lista com... Não, eu acho que eu consigo fazer aqui. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Eu trago tudo de uma vez. Acho que foi aqui. Acho que eu consegui, pessoal. Pronto, consegui. Ó, então tá aqui, olha. Essa aqui, eu trouxe a lista de verbos, tá bom? São esses 5 verbos que a gente está trabalhando a aula toda. Go, ir. See, ver. Eat, comer. Do, fazer. Have, ter. Tá bom? Aí, Jaque, William, eu trouxe os passados. Então, ali, a linha do meio é o passado. Então, o passado de go é went. Passado de see é saw. Passado de eat é ate. Passado de do é did, passado de have é had. Essa terceira linha é o que a gente chama, já que de particípio. É o verbo go no particípio. Tá bom? Então a gente tem gone, a gente tem seen, a gente tem eaten, a gente tem done e a gente tem had. Tá bom? Vamos lá, galera. Vou trazer aqui agora uma parada muito legal com relação a essa questão de tempo fechado, tempo aberto, para a cabeça da Raíssa fazer isso aqui agora. Entendeu? Ó, eu vou pegar a frase. Vocês entenderam aqui agora o motivo, né? De I have, verbo na terceira linha. E aí, quando usa um, quando usa outro. Vamos lá. Raíssa, vamos supor que você fez o dever de casa na semana passada. Tá bom? Semana passada é um tempo aberto ou fechado, Raíssa? Fechado. Fechado, porque aconteceu, não acontece mais nada lá. Então, se é um tempo fechado, você vai usar o passado ou presente perfeito? Passado. Passado simples. Então, como é que ficaria essa frase? I did my homework last weekend. Last week, né? Galera, me acompanharam aqui? Tudo bem? Essa frase, semana passada, um tempo fechado. João, tá comigo? Tranquilo? Semana passada, um tempo fechado, tudo certo. Parará. Vamos supor, Rai, que você fez essa semana. Correto? Essa semana não é um tempo fechado.
Você concorda comigo? É um tempo aberto. Então, vamos falar, por exemplo, Marcos, eu fiz o meu dever de casa essa semana. Tudo bem? Galera, conseguiu me acompanhar essa frase? Eu fiz o meu dever de casa. Perceba que no português é o mesmo passado. Tá vendo? Porque não tem presente perfeito no português. Isso que dá uma quebrada, às vezes, nas nossas pernas, entendeu? De conciliar essas coisas. Por isso que eu uso a metáfora de tempo fechado e tempo aberto. Porque acho que isso facilita um pouco mais. Então, como é que ficaria essa frase agora, Rai, se você fosse usar ela no presente perfeito? Isso aqui, gente, que eu tô mostrando para vocês é, assim, a cerejinha do bolo, tá? É o top do top da linguagem. Assim, tu usar isso aqui, ó, tu é boss, entendeu? Virou boss. Então, como é que fica? Vou usar o I, o have, que eu falei que era obrigatório, correto? E o verbo no particípio. I have done my homework. Só que aí que tá o ponto, Rai. Eu não posso usar Esqueci do have. Eu não posso usar também o last week, porque se tu usar o last, acabou, passou. Tem que ser o quê? This week. Entendi. I have done my homework this week. Pegou a ideia? Complicado isso aqui, né? Amanda, tá comigo, Amanda? Tô sim, tô Eu acompanhando. tô sentindo gente chorando aí, hein? Eu tô ouvindo choro de gente, hein? A cabeça tá explodindo. Eu tô ouvindo choro de gente aí, ó. I have done my homework this week. Porque eu tô usando aqui hi, this week, essa semana. Pô, Marcos, então como é que eu consigo saber se eu vou usar o passado simples ou se eu vou usar o presente perfeito? Tá claro aqui. Last week. Esse last é só passado. Quando tu vê esse last week, last year, last month, só passado. Quando tu vê this week, this year, this month, é presente perfeito. Pode falar, Rai. Por favor. Só uma dúvida, porque nessa última frase, né? Tá meio que eu fiz o meu, sei lá, para casa, atividade, essa semana. Mas também poderia ser, dependendo da frase, de eu ainda estou fazendo? Ok, perfeito. Perceba, se você ainda está fazendo, ó, você usou uma palavra maravilhosa. Eu estou. Então, como é que a gente fala esse eu estou no inglês? Continuaria sendo I am, né? Ainda estou fazendo, é o presente. Isso aí. E aí, se você quiser falar, tipo, eu ainda estou, a gente coloca um still aí na frente. I am still doing my homework. I'm still doing my homework. Aí a gente chama isso, por exemplo, todo mundo conhece como o verbo to be, correto? Porque está usando o I am. A gente chama no inglês de presente continuous. Por que é um presente continuous? Porque é uma coisa que está acontecendo. Entendeu? Ó, o Felipe colocou, sabia que as perguntas iam aparecer, isso aí é muito bom. O Felipe colocou, se eu usar o I was doing my homework, I was doing, Felipe, significa que eu estava fazendo. Então, lá no passado, num tempo que já acabou, você estava fazendo. Sei lá, por exemplo, isso só vai fazer sentido se você quiser enfatizar uma questão de período. Por exemplo, na semana passada eu estava fazendo meu dever de casa de tarde. Tipo, no período da tarde você estava fazendo seu dever de casa. Você passou o período da tarde fazendo seu dever de casa. Então, normalmente, a gente usa esse I was doing, I was working, quando você quer falar de um período, de algum momento ali. Entendeu? Se você não quer falar desse período, Felipe, você vai falar I did my homework last week. Ou on Wednesday, ou qualquer dia. Pegou? Fez sentido? Fez sentido. É tipo, é aquela mesma lógica do tempo fechado, né? Perfeito. A mesma lógica do tempo fechado. Was doing seria usado no tempo fechado. Ok? Bia, pode falar, Bia. O I am. No passado, eu meio que usaria o I was, né? Perfeito, sensacional. Esse exemplo aqui... Pode falar, desculpa. Ele vai mudar no particípio? O I am e o I was, no caso? Não, bebê. A gente não usa I am e I was no particípio. Olha que coisa linda, né? Maravilhoso. Não, perdão.
O am e o was a gente não usa. O que a gente usa é diretamente o verbo to be. Então, por exemplo, o verbo be, do verbo to be, ele vira been, que aí é muito usado. Eu tenho certeza que em alguma música, galera, que vocês já ouviram, alguma coisa que vocês já viram esse verbo been. Com certeza, eu não tenho dúvidas que vocês já viram esse been em algum lugar. Mas, Bia, é exatamente o que acontece. Então, a gente não tem esse am, was, were no particípio. É literalmente o verbo to be, seco, ele vira been. Simples assim. Tá bom? Tá bom, obrigada. Perfeito, perfeito. Ó, Amanda colocou aqui. Been, was, went, been. Perfeito, Amanda. A gente consegue colocar isso aí. No verbo to be aqui do presente que você colocou, a gente teria, Amanda, o am, is, you are. Tá? Só para abrir aqui. O que é o verbo to be? É o am, is, you are. De I am, you are. Tranquilo. Tá bom? Mas seria... Eu gostei muito que você botou aqui, né? Am, is, are, was... aqui não seria o went, tá? Amanda, agora que eu vi, seria o were, no lugar do went aqui, tá? Was, were e o been. Às vezes pode ter sido o corretor. Felipe, pode falar. Cara, eu não sei se vou ser redundante, tá? Não, por favor. Pedi um pouquinho Pode trazer. da fala da Amanda, mas, por exemplo, eu só uso essa estrutura que você falou se eu for usar um daqueles verbos ali que você passou pra gente, o terceiro verbo, mais o been. Perfeito. Isso aí. O been, ele seria esse terceiro verbo, seria o V3. Tá bom? Ele tá ali no terceiro. E aí, eu quero aproveitar, galera, porque eu falei que ia usar os 5 verbos, mas eu quero usar o been, porque o been, ele é muito usado. E aí, eu quero ensinar para vocês uma forma muito clara de vocês usarem o been no dia a dia de vocês. Tudo bem, galera? Vocês me dão esse check? Só para mim saber aqui, porque eu falei que ia usar 5 verbos, né? Aí eu tô indo pro sexto agora. Tudo certo? Maravilha. Porque, vamos lá. Olha só, Osório, olha só o que a gente faz. Quando eu quero falar, por exemplo, aqui a gente não vai pensar muito em tempo fechado, tempo aberto. A gente vai pensar em experiências, tá bom? Eu quero que vocês pensem em experiências, perfeito? A gente vai usar muito essa construção I have been. I have been. Marcos, o que significa esse I have been? Você vai traduzir, eu quero que você anote isso aí, tá bom? Você vai traduzir esse I have been como eu estive. Eu estive. Acho que seria a melhor tradução, Lorena, que a gente colocaria, seria eu estive. E a gente vai usar isso aqui pra caramba, tá bom? Você vê isso pra caramba. Mas eu quero só trabalhar de um ponto pra agora, sempre quando você for falar que você... Porque, vamos lá, melhorando. A gente pensa muito no português, quem ainda pensa no português e está traduzindo para o inglês para poder falar inglês, pensa muito em tipo, eu fui para a Itália, eu fui para Roma, eu fui para tal lugar. O inglês normalmente vai usar muito mais o eu estive. Pensando em experiência, sempre vai usar muito mais o eu estive. E como é que a gente fala esse eu estive? A gente vai usar I have been. Então, quando eu quero falar, por exemplo, eu estive na Itália. Felipe, I have been to Italy. I have been to Italy. Eu estive na Itália. O que significa? Vamos lá. Esse I have been significa que você foi, Felipe, lá para a Itália e você voltou. Você não está mais lá. É uma experiência que você teve. Entendeu? Eu fui e eu voltei. E aí você pode usar isso, Felipe, para qualquer lugar que tu já foi. I have been to Osasco. Entendeu? I have been to Curitiba. I have been to um monte de lugares. Ó. Perfeito. Ó, eu vou usar isso aqui, Bia, que você colocou. Então, o I have been, você vai usar agora, cara, qualquer um aqui nessa sala vai poder usar. Tanto se você for do básico, quanto se for mais avançado. Você vai usar o I have been para dar essa ideia de eu estive em qualquer lugar. Tá bom? Pô, Marcos, mas calma aí. Você tem lá o particípio do go, né? Que seria o gone, que você falou. Por que tu não usa ele? Para pensar nisso. Por que eu não falei, sei lá, I have gone? E estou usando o I have been para isso? Porque no caso você foi, correto? Ó, perfeito.
Muito bom, Raíssa. Boa pergunta, boa pergunta. Mas eu vou pegar primeiro essa da Bia aqui, que foi muito legal. Bia, tem uma música da Rihanna que se chama Where Have You Been? Perfeito, ó. Eu vou até coisar isso aqui, ó. Where have you been? Where, aonde? Have you been? Você esteve. Então, por exemplo, a Raíssa estava com a câmera fechada. Eu não sei se ela saiu daqui. Então, eu posso chegar para a Raíssa agora e perguntar, Raíssa, where have you been? Onde você esteve? Entendeu? Onde você estava? Perfeito? Galera, isso aqui... Sabe quando a gente está na escola? Eu vou trazer uma metáfora aqui que eu acho que vai ser bem interessante. Sabe quando a gente está na escola? Eu não sei para vocês, né? Para mim foi muito chocante. E a gente estava aprendendo números naturais, aprendendo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você chega naquela série que te apresenta os números negativos. Tipo, do nada, agora você tem menos 3. Do nada, você passou a vida toda crendo que você tinha, tipo, do 1 ao 10, tudo era positivo, tudo é legal, não existia conta. Aí te ensinam os números negativos. Fala que agora você está devendo. Caraca, eu era uma criança, me deram uma conta que nem era minha. Então, assim, sabe, tipo, porque aí, depois que entra os números negativos, pô, a tua vida muda completamente. Você começa a entender várias outras coisas. E é muito importante essa introdução. Só que, no início, você não aprende. Porque imagina, se lá no jardim, eu já te meter menos 3, menos 5. Pô, não conecta as coisas, né? Não tem nem como você mostrar isso para uma criança. Toma aqui menos 2 sucos. Né? Não conecta o negócio. Essa estrutura do have been, essa estrutura do presente perfeito é meio que isso, tá, galera? Então, por isso que às vezes a cabeça ela dá um negócio. Porque, tipo, você tava no básico. Aí eu tô te apresentando uma parada, tipo, que, caraca, como assim, cara? Tipo, isso existe, sabe? Tipo, então eu tô fazendo realmente vocês transcenderem aqui, tá? Vocês estão indo para um outro nível agora de inglês, tá? Que não dá mais para voltar, né? Quem viu o número negativo não volta mais para número positivo, entendeu? Aí aprender tem conta esse negócio. Então, isso aqui é a mesma linha de raciocínio, tá? Não dá mais para voltar. Então, presente perfeito agora. Então, por que eu tô falando isso? Porque tem muita coisa no dia a dia que a gente aprendeu ali no passado e tudo mais, que a partir de agora você vai vir com essa conotação, esse pensamento de, tipo, por que não entra um presente perfeito? Será que era para colocar um presente perfeito e eu nunca vi, porque eu não sabia o que era um presente perfeito antes? Entendeu a minha cabeça? Então, são esses questionamentos que vocês vão fazer a partir de agora. E é importante que vocês façam. Tá? É muito importante que vocês façam. Então, vamos lá. Ó, a Rai colocou aqui o seguinte, mas isso não entraria em tempo fechado? Qual é o pulo do gato aqui, Raíssa? Perceba que quando eu falo... Eu vou colocar um país que eu fui mesmo, né? Eu fui para Israel. Então eu posso falar I have been to Israel. Mas eu fui, Raíssa, isso, sei lá, 2020. Né? Eu fui para Israel. Pô, Marcos, mas isso não caracterizaria um tempo fechado? A pergunta que eu faço. Eu fechei o tempo? Eu falei ano passado? Eu falei ontem? Falei década passada? Não fechei. E é aí que tá o pulo do gato. Porque como eu não fechei, eu consigo usar o I have been para 30 anos atrás, filha. Não tem erro. Entendeu? Se eu fiz a viagem 30 anos atrás, eu vou falar I have been to Israel. I have been to tal lugar. Só que aí, por exemplo, obviamente eu não consigo trazer tudo isso, gente, uma aula de 1 hora e pouquinha, tá? Por favor. I have been to... Você esteve com uma criança? Foi boa essa. Ó, obviamente eu não consigo trazer tudo isso numa aula de 1 hora e pouquinha, né, com todo mundo, obviamente. A gente, depois, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar muito mais dentro desse assunto. Mas existem palavras-chave que a gente vai usar para poder caracterizar essa diferença, Rai, de tempo. Por exemplo, eu já mostrei uma para vocês, né, que é esse last. Esse last, vocês já perceberam que vocês vão usar sempre no passado simples. E esse this week, this month, vocês vão usar no presente perfeito. Então, eu já mostrei, mas tem várias outras palavras que caracterizam isso, que traz essa ideia de presente perfeito e passado simples. Tá bom? João, por favor, pode falar. Na conversação em geral, seja formal ou informal, maravilha, a gente usa, pelo menos eu, no português isso, claro, a gente usa muito pouco esse fechamento de tempo. Perfeito. A gente poderia pensar assim no inglês também e acabar usando I have been para quase tudo? Cara, putz, muito bom a sua pergunta, cara. Dá para usar bastante, João. Mas perceba
que sempre vai depender também do que, por exemplo, vou colocar dentro de uma conversa que eu te perguntei. Tá bom, João? Então, eu posso perguntar assim, João, o que você fez ontem? Eu já fechei o tempo. Perfeito. A pergunta veio com o tempo fechado. A pergunta veio no passado simples. Entendi. Vou pensar no inglês, né? A pergunta veio no passado simples, então tu responde no passado simples. No passado simples, perfeito. Exato, entendeu? Mas, por exemplo, se você quer falar, eu fiz, eu não sei o quê, e você não quiser falar sobre esse tempo fechado, mano, perfeito, perfeição. Perfeito. Segue lá a pelota. Ok, Tá, ok. tá bom? Tranquilo. Então, galera, até aqui tudo bem? Então, eu posso usar esse I have been, Raíssa, cara, um monte de coisa, entendeu? Uma outra palavra, eu vou ensinar, talvez muita gente aqui não conheça essa palavra, mas é uma palavra maravilhosa, que eu adoro de pronunciar, essa desgraça, que é lately. Lately. Lately, o que significa lately, Marcos? O nome de Jesus. Ultimamente. Olha que palavra bonita. Nossa Senhora, isso aqui é... Raíssa, coisa bonita isso aqui, entendeu? Raquel, isso aqui é coisa pura, entendeu? Coisa boa. Então, lately. Porque o lately significa ultimamente. Perceba que ele não trouxe um tempo fechado? Ele está trazendo ultimamente. Então, olha só a frase que eu vou colocar aqui, ó. I have eaten. Não, olha, vou colocar na negativa. Vou melhorar isso aqui, ó. I haven't. Como é que é negativa no presente perfeito? Eu pego have e coloco esse NT. I haven't. I haven't eaten pizza lately. Olha essa frase, que delícia. I haven't eaten pizza lately. Gostou, William? Fez sentido, meu amigo? Pô, isso aqui é bonito demais, você é doido. O que eu tô falando aqui? Eu não como pizza ultimamente. Cara, não tenho comido. Assim, Raíssa, eu tô evitando, entendeu? Muito carboidrato, gordura, tô de regime. I haven't eaten pizza lately. Por quê? Porque eu tô economizando aqui, entendeu? Minha gordurinha. Tô gastando meu carbo na corrida, entendeu? Então, eu vou usar. E esse lately, ele vai indicar um tempo que não é fechado. Mas, tipo, ultimamente. Esse ultimamente, você considera que pode ser 2 meses? 10 meses? Esse ultimamente? Não tá fechado. Eu só falei ultimamente. Entendeu? Então, todas as palavras que dá essa ideia de tempo aberto, a gente usa o presente perfeito. Pegou a ideia? Camille, pode falar, meu amor. Marcos, essa terminação li, ela quer sempre dizer o mente, né? Sempre, não posso dizer sempre, né? Porque sempre é muito complicado, mas na maioria das vezes, Camille, né? Por exemplo, o seu nome seria Camille Mente, né? Nossa, ficaria bonito, né? A Camille que mente, né? Camille Mente. Olha só que maneiro. Mas, sim, Camille, na maioria das vezes, esse li no final aqui que a gente está vendo, né? Vai dar essa ideia de mente, né? Então, por exemplo, probably, provavelmente, né? E aí, cara, vem, né? Tipo, sei lá, tô pensando só em palavras que vem na minha cabeça agora, né? Dangerously, perigosamente, né? Porque dangerous é perigoso, dangerously, perigosamente. Quem tiver outras palavras aí com li, joga aqui, tá? No comentário, só pra gente poder coisar, porque na minha cabeça a criatividade já foi 0 já, né? Aí eu usei toda a criatividade nessa aula, entendeu? Mas, recentemente, perfeito. Mas, Camille, segue mais ou menos essa linha. Não posso dizer para você 100% das vezes, mas na maioria das vezes sim. Tudo bem, Cami? Tudo bem. Camille Mente, vou começar a te chamar de Camille Mente agora. Isso, eu gostei disso. Camille Mente. Possibility, aqui, possivelmente, né? Dessa ideia, né? Possibility. Só que, não. Possibility, olha só. Esse aqui, nossa, Raquel, você é sensacional. Porque possibility vai dar a ideia de quê? Possibilidade. Mas uma coisa que quebra aqui também, possibility não termina com L e Y. Né? Então, termina com Y, mas tem que terminar com L e Y. Né? O possibility vai dar a ideia de possibilidade. Pegou a ideia, Raquel? Tudo bem? Tranquilo? Show. Firstly, primeiramente, muito bom. Actually, boa. A Lorena colocou aqui um contra-golpe, né? Um contra-exemplo, né? Que a gente chama na matemática de contra-exemplo. Que é actually. Actually, todo mundo acha que significa atualmente, segue o bonde, né? Mas não! Actually, na verdade, quebra a gente na nossa cara, né? Faz isso aqui. Marcos, então como é que significa atualmente? A gente chama de currently.
É feio essa palavra, né? Eu acho feio, né? Currently, para falar atualmente, né? Mas actually significa na verdade e currently, atualmente. Tá aí, Camille, uma palavra que termina com LY e que não tem um finalmente. Obrigado, Lô. Você é sensacional. Muito boa. Galera, até aqui tudo bem? Com essa relação de presente perfeito, de passado simples. Obviamente, a gente não consegue ir aqui muito profundo, né? Porque vocês perceberam que tem um mundo aqui dentro, né? Mas o que eu quero que vocês levem dessa aula? Essa diferença de verbos. Presente, passado, particípio. Agora vocês sabem, e ninguém pode dizer o contrário, que existe 3 linhas de verbo. E esse verbo no particípio, a gente vai usar somente no presente perfeito. Tá bom? A gente não usa no passado, a gente não usa no futuro, não usa no presente, só usa no particípio. Também seja por isso que muitas vezes você não conhece. Mas, o que eu vou fazer? Eu tenho uma lista imensa de verbos irregulares, que ele tem o seguinte, ele tem o verbo no presente, o verbo no passado, o verbo no particípio e a tradução. Coisa linda. Eu vou mandar lá para vocês, tá bom? Para vocês poderem ter essa linha ali, tá bom? Ó, Janine, infelizmente te enganaram, mas bom que você tá aqui, que você tá aprendendo a verdade, entendeu? A verdade nua e crua, que dói às vezes, que faz a gente chorar, mas é a verdade, tá? Galera, eu vou encerrar a aula por hoje, porque eu acho que isso aqui foi uma paulada, né, na cabeça. E eu super indico, essa é uma aula que eu vou super indicar vocês mesmos que estão aqui, reassistirem essa aula quando ela virar podcast, tá bom? Na quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente faz o podcast, né? Quem não tem o podcast, bom, tem os links lá no nosso grupo, então, cara, segue a gente lá. E eu me digo fortemente, reassista essa aula na quinta-feira quando sair, porque isso aqui foi uma aula de muito conteúdo, então vai ser muito interessante você reassistir, você rever muita coisa que você viu aqui agora, tá bom? Galera, uma ótima noite para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima. Valeu, galera! Valeu, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Boa noite aí, Fiquem com pessoal. Deus, Valeu. galera. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.